Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E hoje eu queria estar conversando com vocês um pouquinho a respeito de crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? Bom, crenças limitantes são aquelas crenças que a gente vem adquirindo desde a nossa infância, e são crenças que a gente adquire dos nossos pais, de nossos amigos, da mídia, da política, que são aquelas crenças que nos limitam em todas as áreas da nossa vida, seja financeira, espiritual, seja relacionamento amoroso, seja amizades. Existem muitos tipos de crenças limitantes que acabam atrapalhando a nossa vida. Mas nesse vídeo eu queria chamar a atenção para 3 em especiais. Eu tinha essas 3, são crenças que nos atrapalham demais a nossa vida. A primeira delas era a crença que eu tinha seguinte, que é impossível você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Eu sempre acreditei que as pessoas sempre falavam, ou você vai ter sucesso na área financeira, mas na área de matrimônio você vai ser mal-sucedido, ou você vai ter um bom casamento, mas você não vai ter uma vida financeira próspera, ou você vai ter um bom trabalho com uma questão financeira muito boa, mas você não vai ter uma espiritualidade muito boa. Então as pessoas acreditam que é impossível você ter sucesso em todas as áreas. E isso era uma coisa que eu acreditava. E por esse motivo a gente acaba sabotando uma área ou outra da nossa vida, porque a gente já tem isso em mente. Ah, se eu buscar o meu sucesso financeiro, o meu casamento não vai para frente. Ah, mas se eu der atenção ao meu casamento, eu não vou ter sucesso financeiro. E são coisas na nossa mente que vai nos impedindo de progredir em todas as áreas da nossa vida. Porque você entra em constante conflito. Você acredita que você não pode ter sucesso em uma determinada área da sua vida, porque vai prejudicar a outra, e vice-versa. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A partir do momento que eu comecei a acreditar que isso era uma crença limitante, a minha vida mudou completamente. Dá trabalho? Dá trabalho. Não é fácil você querer levar as áreas da sua vida todas no auge. É muito difícil, mas é possível. Com muita dedicação, com muito esforço, mas acima de tudo você tem em mente que isso é uma crença que as pessoas põem na nossa mente, de que você não pode ter sucesso financeiro, espiritual, você não pode ter muita saúde. As pessoas não acreditam nisso? Ah, aquele cara ali tem muito dinheiro e não tem saúde. Porque ele já tem essa crença. O cara que tem um sucesso financeiro, ele não consegue tirar 1 hora para fazer uma atividade física? Essa pessoa não consegue se alimentar um pouco melhor, para ter uma saúde um pouco melhor? Você acredita que não é possível isso daí? Claro que é possível. A gente cria essas crenças e a gente, consequentemente, se sabota em determinada área. A gente já acredita que se a gente for bom em uma área, a gente vai ser ruim em outra. E aí, nisso daí, a gente não progride. Isso, e não tem sentido nenhum levar a vida dessa forma. A graça é que você atinge a abundância em todas as áreas da nossa vida, não só em uma ou outra. Senão não tem sentido. Se você for bem financeiramente, você não pode ter um casamento, você vai largar ou você nem vai casar? Mas se eu quero uma família? Eu não posso ter uma família e ser próspero financeiramente para dar uma condição boa para minha família? Eu posso. Eu não posso ser bem financeiramente, ter um casamento bom e ser saudável também? Claro que eu posso. É tudo questão de você se organizar. Mas acima de tudo precisa quebrar essa crença, não tem jeito. É muito complicado se você continuar tendo essa crença. Porque como a própria palavra já fala, é uma crença. Então se você acredita que é aquilo, o que acontece? Você acaba se sabotando, porque aquilo é uma crença para você. Você não vai lutar contra. Você acha que aquilo ali é imutável. Isso fere a sua crença e você não vai querer lutar contra. E por esse motivo a gente acaba se sabotando. A segunda crença que eu tinha muito era que o dinheiro é a origem de todo o mal. Eu acredito que muitas e muitas pessoas têm essa crença, principalmente os brasileiros. A gente acredita que o dinheiro é a origem de todo mal, que todas as violências vêm causadas por causa do dinheiro. Eu aprendi uma coisa a respeito do dinheiro, ele se resume basicamente assim. O dinheiro, ele não deixa a pessoa boa ou não deixa a pessoa má. Ela simplesmente potencializa aquilo que você já é. Então se você vê uma pessoa bem-sucedida, que se torna arrogante, que pise nas pessoas, que maltrata, que humilha, na verdade, ele já é assim. O dinheiro só potencializou.
Agora, se uma pessoa chega num sucesso financeiro muito alto, ele é uma pessoa caridosa, que dá valor à vida, que valoriza sua família. Ele já era assim. Então o dinheiro só ampliou aquilo que ele já era. Você quer ver outro exemplo de dinheiro também? A gente tem muitas crenças aqui, principalmente no Brasil, que é a seguinte: aqui é impossível você enriquecer se você não sonegar. Isso é outra crença. Isso é outra crença. Ah, aqui você não consegue sucesso se você não enganar o seu cliente. Ah, aqui você não consegue sucesso se você não fizer as coisas erradas. Ah, aqui se você fizer tudo certinho, você vai quebrar. Então isso são crenças. Quer dizer, se ele acredita realmente naquilo, ele só tem um caminho. Ele só tem um caminho de fazer as coisas erradas e vai quebrar. Não tem jeito, a pessoa acaba quebrando justamente por isso. Ele começa a enganar o cliente, começa a vender produto inferior cada vez mais. Então isso acaba perdendo a credibilidade no mercado. Então a pessoa ela acaba quebrando por esses motivos, acreditando que se ele andar certinho ele vai quebrar. Não, ele vai quebrar por fazer essas coisas. Então são crenças que a gente tem que atrapalham a nossa vida. Seja você que é autônomo, que tem uma empresa, ou seja você que trabalha numa empresa registrada, não importa. As crenças que tem em cima de dinheiro, principalmente essa, que é o dinheiro é a origem de todo o mal, dificilmente a gente prospera financeiramente dessa forma. Porque como é que você vai querer correr atrás de uma coisa que você acredita que é a origem de todo o mal? Não tem coerência, não bate. É uma coisa que acontecia sempre comigo. Sempre quando eu ganhava dinheiro, eu acabava empatando. Ou gastando até mais, ou gastando um pouco menos, mas não via aquele progresso. Porque tinha essa crença. E quando a gente tem essa crença, a gente acaba se livrando do dinheiro, a gente acaba gastando a mais para livrar a gente dessa culpa. Então essas crenças atrapalham a gente, muito mesmo. E a terceira crença que eu tinha muito, e eu acredito que também muitas e muitas pessoas acreditam nisso, é que o mundo é escasso. As pessoas acreditam que o mundo é escasso, as pessoas acreditam que para alguém ganhar, alguém tem que perder. E não é bem assim. Eu vou só te dar um exemplo para você entender como que funciona. O mundo, ele está sempre gerando riqueza. Não tem fim. Sempre vai gerar riqueza. Por exemplo, quando veio a tecnologia, muitas e muitas pessoas perderam seu emprego por causa da tecnologia. Isso aí é um fato, todo mundo sabe. Só que, veja bem, o que as pessoas não sabem é que quantas e quantas centenas de milhares de empregos foram gerados por causa da tecnologia. Muitas e muitas, centenas de milhares de pessoas vivem hoje à base da internet. Então quer dizer, o mundo mudou. Então, na verdade, só mudou as profissões. Você quer ver outro exemplo? Tem uma amiga nossa que tem um copo bem trabalhadinho de latinhas de refrigerante, de cerveja, essas coisas. E o cara ele pegou aquilo lá que é lixo, ele trabalhou nela inteirinha, ela fez com uma alcinha, colocou um logo de um time, deixou bonitinho e ele vendeu. Então o que que ele fez? Ele pegou uma latinha que é velha, que aquilo ia ser vendido por quilo, ele fez uma arte, então ele produziu algo novo e gerou valor. E ele vendeu. Então quer dizer, uma latinha por quilo aí, um exemplo, um quilo vai vendido a R$5, R$6 aqui na minha região. Ele faz um trabalho desse aí, ele vende por R$30. Se for de um time do coração do cara, o cara for muito fanático, ele paga R$50. Quer dizer, o cara pegou um produto que venderia por R$6 o quilo, ele precisaria juntar 1 quilo daquilo ali para vender por R$6. Ele pegou 2, 3 latinhas, fez os recortes, fez o trabalho e vendeu por 20, 30, 40, R$50. Ele gerou valor. Ele gerou valor. E é isso que eu não entendia na minha vida. Eu nunca entendi isso. Eu sempre achava que o mundo era escasso, que estava se acabando. E não, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma crença limitante que colocaram na nossa vida para a gente querer viver com o mínimo, do pouco, do mínimo. Então, isso é algo que atrapalha a nossa vida. Porque a gente pensa, poxa, mas para mim ganhar alguém tem que perder. E não é assim.
E não é assim. Por exemplo, chocolate. Tem as empresas que vendem chocolate, ele vende no mercado a barra ou os bombons, e vem uma pessoa e compra. Então, ele comprou e gerou valor para aquela empresa. Ele pega esse chocolate, ele vai para a casa dele, ele derrete, ele faz ovo de Páscoa, ele faz trufas. Então, se ele pagou 2, 3 reais naquilo ali, ele vende a 8, 10. Se ele pagou 30 reais numa barra de chocolate, ele vai vender a 60, 70 reais. Porque ele produziu, ele gerou valor. Então isso é algo que não tem fim. É o dinheiro que vai circular sempre. Porque ele comprou das grandes empresas de chocolate e produziu, gerando valor e passou para frente. E tem quem compra, as pessoas querem. Então quer dizer, essa ideia de escassez não existe, gente. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei na minha vida também. Eu sempre achei que o mundo era escasso, que ia acabar as coisas, que não ia ter emprego mais para todo mundo. Você quer ver um exemplo? Às vezes quando tem uma pesquisa que tem tantas milhões de pessoas que é desempregada. Tem gente trabalhando na internet, em qualquer outro ramo, que ganha seus 2 mil, 5 mil reais, 10 mil, 50 mil reais de forma autônoma. E essa estatística não é entrada, porque o que importa ali é os registros, é os trabalhos registrados. Essas pessoas que são autônomas. Então você vê uma notícia daquela ali, te gera uma crença limitante de que não tem emprego para todo mundo. Vai morrer todo mundo de fome. Vai ser uma tragédia. E não é bem assim que funcionam as coisas. Tem gente ganhando muito mais dinheiro de forma autônoma do que simplesmente como empregado. Na verdade, essa é a regra. Na verdade é que o autônomo sempre ganha mais, porque ele não tem limite. Quanto mais ele produz, mais ele ganha. Então isso são crenças que foram colocadas na nossa mente que eu tinha muito. Claro que tem dezenas e mais dezenas de tipos de crenças. Mas eu foquei nessas 3 porque são as 3 que mais mexeu comigo. Praticamente a vida inteira. Eu sempre fui de acreditar nessas 3 crenças primordialmente. Então eu nunca tive essa vontade de financeiramente de crescer. Eu pensava, eu vou ganhar um pouquinho ali, tá bom. E não é assim. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo ali é mal. A gente acredita que o dinheiro nos traz desgraça e não traz desgraça. Como que a gente compra o leite do nosso filho? Como que a gente paga as nossas contas? Os nossos passeios, lazer, é tudo com dinheiro. Então o dinheiro não é a origem de todo mal. E sim, as pessoas que já têm esses pensamentos, quando ganham dinheiro, o dinheiro só potencializa o que ele já é. Então, gente, essas dificuldades é o que eu sempre tive, então por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque crenças limitantes é um problema. Você quer ver aqui? Vou dar mais um último exemplo. Às vezes, não sei se aconteceu com você, mas acontecia muito comigo. Minha mãe sempre falava assim pra mim, filho, não converse com estranhos, né? Acho que a maioria das mães falava isso. E de fato, é uma forma de proteção, né? E inocentemente, ela colocou na nossa mente, não conversa com gente estranha. Quer dizer, gente estranha é ruim. Na nossa vida, tudo é comunicação. Se a gente não está comunicando, nada prospera em nossa vida, em nenhuma área. Em nenhuma área. Seja casamento, trabalho, qualquer outra área, não prospera. Aí eu te pergunto, você tem essa crença limitante da sua infância, que impregna, e você passa a acreditar que você não pode conversar com gente estranhas? Quando aparecer alguma oportunidade de alguma pessoa que você não conhece, você recusa. E às vezes pode ser a oportunidade da sua vida. Então isso é uma coisa que é programado desde a nossa infância e que a gente vai aumentando e crescendo e se alimentando disso. E isso é uma coisa que vai nos travando e a gente nem percebe, a gente nem sabe. Eu mesmo nem sabia que isso era um problema. Depois de muito estudado, muito pesquisar, que eu comecei a entender que isso são problemas que acarretam a nossa vida inteira. Se uma mãe chega na filha e fala assim, homem nenhum presta, homem nenhum presta, homem nenhum presta, aquela criança vai crescer, não vai querer ter um casamento, não vai querer ter filhos. E nada contra também, não que necessariamente você tenha que ter uma família, mas às vezes a pessoa tem uma vontade. Só que essa crença que colocou na mente dela não vai deixar. Porque se ela arrumar alguma pessoa, vai gerar problema, vai ter problema, porque ela vai estar sempre na mente de que homem não presta. Ou mulher, no caso, né, se acontece isso com homem também, é que geralmente acontece mais com mulher.
Mas acontece com qualquer um. Crenças limitantes é o que nos destrói, porque nos impede, a gente vê a oportunidade na nossa frente. E aí liga aquele alerta, né? É como se fosse um filtro. Ele acredita, mas aquilo ali é ruim, aquilo ali vai fazer mal. E aí você se impede de progredir naquilo. Seja namoro, amizade, trabalho, empreendedorismo, enfim. São muitas crenças limitantes que acabam acarretando na nossa vida. E eu quis citar essas 3 nesse vídeo, que foi as que me atrapalharam mais. Essas 3 foi o que eu sempre me martelava a respeito dessas 3 crenças. Mas tem outras, tem muitas, e muitas, e muitas, e muitas. Eu ainda possuo muitas crenças limitantes. É um trabalho árduo, não é fácil você se livrar dela, você tem que ter uma plena consciência de que aquilo ali é uma crença e lutar insistentemente até derrubar elas. Porque senão ele vai te sabotar. Não tem jeito, as crenças limitantes acabam nos sabotando. Bom, gente, esse era o meu recado que eu queria dar para vocês a respeito de crenças limitantes. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Eu acredito que, assim como eu também tenho muitas ainda para derrubar, acredito que você também possa ter algumas, seus amigos com certeza. E tem muitas pessoas que às vezes nem sabem que isso é um problema, de fato. Então, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, que semanalmente eu vou estar lançando vídeos aqui, dando dicas, dando passos do que eu fiz para ter uma qualidade de vida melhor. Então, muito obrigado a você que assistiu o meu vídeo. Comenta aqui embaixo qual tipo de crença limitante que você tem, ou que você acha que seja, porque às vezes a gente tem, mas não sabe que é uma crença limitante. Então vai a fundo, faz uma autoanálise de você mesmo e vê se essa crença limitante te impede, te prejudica. Vê o seu passado, o que você poderia ter ganhado se você tivesse evitado essa crença, o que você poderia ter conquistado. Comenta aqui embaixo algum tipo de crença limitante que você acredita que você tenha. Eu também tenho o meu Instagram, onde diariamente eu posto conteúdo sobre esses assuntos de crenças, de procrastinação, de vitimismo. Qualquer dúvida pode me procurar, me manda uma mensagem inbox ou manda aqui no comentário mesmo, que eu vou ter um prazer de poder te ajudar, assim como eu já fui ajudado por muitas e muitas pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.